Olá, pessoal. Eu vou iniciar hoje a resolução de uma série de questões da prova oral para promotor de justiça de Minas Gerais que tratam de ilicitude e causas de exclusão. Vamos lá. Então, essa nossa primeira pergunta é a seguinte: em relação à legítima defesa, qual é a diferença entre o excesso extensivo e o intensivo? E aí prossegue a indagação. É possível configurar-se o excesso extensivo antes do início de uma agressão atual ou iminente? Vamos lá. Então, qual é a diferença entre o excesso extensivo e o excesso intensivo? No excesso extensivo, falta moderação. O sujeito inicia a legítima defesa com um meio, em princípio, necessário, adequado, mas depois que ele neutraliza a agressão, ele continua agredindo o seu agressor. Então, falta moderação. Já no excesso intensivo, não. O meio utilizado, ele é, desde o início, um meio desnecessário. Por exemplo, você usar uma pistola para atirar em alguém, uma criança que está furtando frutas do seu jardim, quando você poderia ter gritado com ela, expulsado ela de uma outra maneira, tá? Então, essa é a diferença entre o excesso extensivo e o excesso intensivo. Vamos lá. Aí a pergunta seguinte é possível configurar-se o excesso extensivo antes do início de uma agressão atual ou iminente? Não, porque justamente o excesso extensivo é aquele em que falta moderação. Você inicia o revide e, depois de neutralizada a agressão, quando você deveria, então, parar de revidar, você prossegue. Olá, pessoal. Vamos prosseguir com as perguntas sobre ilicitude e causas de exclusão que caíram na prova oral para promotor de justiça em Minas Gerais. Então, vamos à próxima. A pergunta é: as excludentes da ilicitude são puramente objetivas ou exigem a demonstração de elemento subjetivo? Resposta: desde o finalismo, as causas de exclusão da ilicitude exigem a demonstração de um elemento subjetivo. O que isso quer dizer, Ana Paula? Quer dizer que não basta a situação justificante objetiva. Por exemplo, numa legítima defesa, qual é a situação justificante objetiva? A existência de uma agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. No estado de necessidade, qual é a situação objetiva? A situação justificante objetiva, uma situação de perigo atual a direito seu ou de outrem. Não basta a situação objetiva, é necessário também um elemento subjetivo. Tá? O que é esse elemento subjetivo, Ana Paula? Esse elemento subjetivo significa que você, que age em legítima defesa, que age em estado de necessidade, precisa conhecer a situação justificante, ou seja, saber que você está sendo agredido ou o terceiro está sendo agredido, conhecer a situação de perigo no estado de necessidade e agir por causa disso, tá? Ok, então, aqui no Brasil, é prevalente a ideia de que são necessários esses dois aspectos no elemento subjetivo: conhecer a situação justificante e agir por causa disso. Então, eu atiro naquela pessoa porque eu sei que ele está me agredindo e eu atiro porque ele está me agredindo, tá? Nem todos os autores pensam assim, não é unânime esse entendimento. O Roxin, por exemplo, acredita que basta que o sujeito conheça a situação justificante. Não é necessário que ele haja por causa disso, tá? Então fica aí essa controvérsia para vocês, essa visão menos exigente de uma parte da doutrina. E aí a pergunta prossegue. O elemento subjetivo da legítima defesa se refere ao injusto de ação
ou ao injusto de resultado? Vamos lá, vocês já sabem que dentro do injusto, o que é um injusto? É uma ação típica e ilícita. A gente vai estudar o desvalor da ação e o desvalor do resultado, né? E aqui, quando a gente trabalha o elemento subjetivo nas causas de exclusão da ilicitude, o que a gente está estudando é o desvalor da ação, ou seja, a forma como a conduta é realizada e as suas intenções, ok? Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento às questões sobre ilicitude e causas de exclusão que caíram na última prova oral para promotor de justiça em Minas Gerais. Então, vamos lá. A pergunta é: o agente que, encontrando-se objetivamente em situação de legítima defesa, apesar de atuar sem o elemento subjetivo da excludente, mata o agressor, responde por homicídio consumado ou tentado. Então, no último videozinho que eu gravei para vocês sobre ilicitude e causas de exclusão e sobre as perguntas da prova oral do MP de Minas, a gente viu nesse vídeo que as causas de exclusão da ilicitude exigem elementos objetivos, que são a situação justificante, que variam de causa para causa, né? Na legítima defesa, uma agressão, no estado de necessidade, uma situação de perigo, e exigem também um elemento subjetivo, né? E o que é esse elemento subjetivo? Conhecer a situação justificante e agir em razão dela. Ok, tudo bem. A pergunta aqui é a seguinte: partindo desse conhecimento, qual é o resultado, qual é o efeito, qual é a conclusão jurídica? A que conclusão jurídica nós chegaremos se nós constatarmos que a situação objetiva existia, porém faltava o elemento subjetivo? Ou seja, o agente matou o agressor em legítima defesa, objetivamente, mas não sabia que estava em legítima defesa. Ele viu o sujeito lá longe, num matagal, viu que era o inimigo dele, atirou, matou, e depois descobriu que o inimigo estava prestes a matar terceiro, portanto, ele agiu em legítima defesa de terceiros sem saber. Objetivamente, ele estava numa legítima defesa de terceiros, mas ele não sabia, né? Então, a pergunta é: qual é a solução para essas hipóteses? Pois bem, para a nossa doutrina amplamente predominante, se faltar o elemento subjetivo da causa de exclusão da ilicitude, cai a causa de exclusão da ilicitude e o sujeito vai responder pelo crime. Nesse caso, homicídio doloso consumado, tá? Na doutrina alemã, porém, defende-se majoritariamente um crime tentado. Ah, Ana Paula, mas a vítima morreu. Por quê? Por que homicídio tentado? Porque faz-se aí uma analogia com o injusto da tentativa. Na tentativa, a gente tem o desvalor da ação, o sujeito age dolosamente, tal qual agiria num crime consumado, mas não tem o desvalor do resultado, porque, num homicídio, por exemplo, a vítima não morre. Então, no injusto da tentativa, está presente o desvalor da ação, mas não está presente o desvalor do resultado, e por isso a pena é menor. Nesse caso específico, em que falta o elemento subjetivo da causa de exclusão da ilicitude, parte da doutrina defende que nós temos uma situação análoga à do injusto da tentativa. Por quê? Porque, muito embora o direito já tenha consentido com a lesão àquele bem jurídico do agressor, né? Por quê? Porque ele é um agressor, está agredindo terceiro, então o direito consentiu com a lesão à vida daquele agressor, seria necessário, para também afastar o desvalor da ação desse revide em relação ao agressor, seria necessário que aquele que revida, que ele conhecesse a situação justificante.
para afastar o desvalor da ação. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma conduta em que há o desvalor da ação, porque aquele que revida não sabe que está matando o agressor para se defender, ele não sabe disso. Mas não há o desvalor do resultado, porque o direito já havia consentido com a lesão aquele bem jurídico em razão da situação objetiva justificante. Então, é essa analogia entre o injusto, nesse caso, e o injusto da tentativa que faz com que se defenda um crime tentado nesses casos, ok? Essa é a posição prevalente na doutrina alemã. Ok, pessoal? Então, terminamos por aqui. Até a próxima. Olá, pessoal. Vamos a mais uma pergunta sobre ilicitude e causas de exclusão da última prova para promotor de justiça em Minas Gerais. Vamos lá. Então, a pergunta é possível a legítima defesa em razão de uma agressão por omissão? Pois bem, como regra, a ideia de agressão pressupõe uma ação. Então, quando se fala no artigo 25 em agressão, a descrição ali nos remete a uma ação. Porém, nós sabemos que, juridicamente, algumas omissões equivalem legalmente a uma ação. São as omissões do garantidor, aquelas que estão lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, considerando que as omissões impróprias, as omissões do garantidor equivalem juridicamente a uma ação, admite-se legítima defesa contra omissões impróprias. Exemplo, mãe não amamenta o filho. É possível obrigá-la a amamentar a criança se a criança está sofrendo de inanição, ok? Então, nessas hipóteses, nas hipóteses de omissão imprópria, admite-se, sim, legítima defesa, ok? Então, terminamos por aqui. Até a próxima.